Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Exalte ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Quem eu pude abraçar ali fora, eu consegui. Sinta-se abraçado. E aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abram suas Bíblias em Jó, capítulo 42, versículo 1. Jó 42, 1 é o texto de hoje. Enquanto os pequenos vão, os adultos peguem as suas Bíblias e vamos abrir em Jó 42, 1, que diz assim. Pode deixar, Grazi, deixa, é bom que está na casa do Senhor, sono do justo. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler juntos? Eu te conhecia. Amém. Senta no seu lugar. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração na sexta-feira. Nós entramos no mês do fortalecimento e a gente só vai ter força para vencer à medida que a presença do Senhor estiver forte na nossa vida. A Bíblia diz um versículo que é bem interessante, que diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Tem lugar aqui, Kaique, pode sentar aqui, ó, vocês dois, né, os noivos do ano que vem, em nome de Jesus, ano que vem eu vou casar esses dois, né? A Bíblia diz isso, que se a gente se mostra frouxo no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E quando a gente olha para a história de Jó, e eu te sugiro nunca orar pedindo a Deus a paciência de Jó, porque a paciência de Jó foi proporcional a tudo que ele viveu. E eu não desejo para ninguém o que Jó viveu. Jó foi afetado nas 5 áreas principais da sua vida. E eu vou falar na ordem de importância, para mim pelo menos. Jó foi afetado na morte dos seus filhos. Jó foi afetado no seu casamento. Jó foi afetado na sua saúde, Jó foi atingido bruscamente nas suas finanças e no seu relacionamento com seus amigos. E eu quero nesta noite, rapidamente, aproveitar para compartilhar com você essa história que você conhece. E a minha intenção é aquecer o seu coração nesta noite. A minha intenção é que suas emoções sejam renovadas, ainda que você esteja hoje enfrentando um vale escuro, ainda que seu corpo esteja surrado por alguma doença, ainda que as dificuldades na vida sentimental, seja como casado ou solteiro, estejam te atingindo, ainda que você esteja vendo sua família debaixo de um ataque, e tantas famílias, irmãos, estão vivendo problemas. Talvez hoje, infelizmente, nenhum de nós que estamos aqui, tirando a Manu, que só quer Manu dorme com o culto acontecendo, e os anjos cantando, e a Manu dormindo, né? Glória a Deus pelo sono do justo, né? Tirando esses meninos, irmãos, eu acho que não vai ter ninguém aqui para falar assim, ô pastor, eu não tenho problema nenhum. Porque até os meninos que são menores, se eu perguntar ao Bernardo se ele está preocupado com as matérias, se eu perguntar ao João, está todo mundo preocupado com a aula, né? E a gente vai ver que todas as famílias têm problemas. E um dia, a Bíblia diz que Deus estava numa reunião com os anjos, e de repente, Satanás entra naquela reunião. E eu quero dizer a você que Jó não é uma filosofia, que Jó é uma história real que aconteceu. Jó, ele era o homem mais rico da sua época, ele era o homem mais próspero que havia no Oriente. Jó veio de uma família de costumes pagãos. Jó nasceu numa terra idólatra e ele conhece o Senhor Deus, ele se converte e ele se torna um servo de Deus fiel. Jó, ele consegue um feito que qualquer mãe aqui que tem 2 filhos é o nosso sonho, e Deus me deu a graça de conseguir. Jó conseguiu o feito dos seus filhos serem amigos. Não é toda casa que é assim.
Não é toda casa que os filhos são amigos. Nossos 3 lá em casa são culiados até para coisa errada. Que os mais velhos acolhem a mais nova. Se os 3 vão rir, eles vão rir junto. Eu fico preocupada, porque quando eu André sozinha é fácil, mas quando junta a Priscila e a Lídia, e a Priscila tinha fama de quieta, a Lídia, mas não, irmãos, 3 são iguais. E eles são amigos. Eu me lembro que um dia a Lídia pegou um exame de sangue, ela estava com anemia, e foi anemia, não era nada mais além de anemia. Foi todo mundo para a casa dela cozinhar para a Lídia, com coisa que anemia sarar no mesmo dia, de tanto comer beterraba e bife de fígado, né? E esse feito Jó teve, de ter os filhos amigos, Marcilene. Jó tinha os filhos que eram unidos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e eles eram unidos na presença de Deus. A Bíblia diz que Jó, de tempos em tempos, oferecia um holocausto a Deus, oferecia ao Senhor sacrifício, pedindo a Deus perdão pelos pecados dos seus filhos. E se eles eram unidos, é porque o pai e a mãe o ensinaram. E a Bíblia diz que é este homem que um dia Deus vai estar lá numa reunião com os anjos, e leia depois os 42 capítulos, que aqui não vai dar tempo de falar tudo, e de repente Satanás entra nessa reunião de Deus com os anjos, e Deus para aquela reunião e pergunta para Satanás: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. E Satanás ainda hoje é um turista inveterado, que anda rodeando a terra e passeando por ela. Satanás ainda hoje tem um papel, que você já deve ter passado por isso, você já brincou com alguém de jogo de tabuleiro, e você estava ganhando o jogo, a pessoa foi lá e fez assim: não quero brincar mais não, desisti, só porque você estava ganhando e a pessoa ia perder. Gente, pelo jeito vocês já fizeram isso com gente que está aqui. Olha, você tem que ver eu não vou, vocês vão tomar a última ceia do dia. Satanás está fazendo isso, ele sabe que ele está julgado, que ele vai para o inferno e não quer ir sozinho. E aí, de repente, é Deus quem vai falar com Jó, é Deus quem vai falar com Satanás, e ele pergunta para Satanás assim: você tem visto o meu servo Jó? Homem reto. Reto é aquilo que você faz na frente das pessoas, é quando você age de forma correta na frente dos outros. Homem íntegro, e a integridade é o que você faz quando ninguém está vendo. A integridade é o que você faz quando você está sozinho, que ninguém está vendo, mas você é íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi Deus que encheu a bola de Jó, foi Deus que falou isso de Jó. E aí, nesta ceia, eu te peço para pensar: o que Deus tem falado de você? O que Deus tem falado a seu respeito? Sabe, a moral de Jó, olha a moral que Deus deu para Jó, foi Deus que falou isso dele. E aí, Satanás, num ato de rebelde, vira para Deus e fala: mas é claro que ele te obedece, é claro que ele te serve, ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor fez em volta dele um muro de fogo. Em uma versão diz assim: o Senhor fez em volta dele uma cerca viva, dizendo que os anjos protegiam Jó. Quer ver você saber quem é Jó mesmo? Satanás fala com Deus: tira dele o que ele tem, você vai ver se ele te serve. E esse livro eu já tenho há muito tempo, eu até ganhei aqui na igreja, acho que foi a célula na casa da pastora Isabela, se eu não me, alguém me deu, muito obrigado, se você está aqui, obrigado. E eu estudei esse livro de novo, do reverendo Hernandes Dias Lopes, As Teses de Satanás. E nessa hora, Satanás apresenta para Deus 3 teses contra a vida de Jó e contra nós, seres humanos. E Satanás vai dizer para Deus: Jó não te ama mais do que ele ama o dinheiro. Jó ama mais o dinheiro do que ama o Senhor. Jó ama mais a sua família do que ama o Senhor. E Jó ama mais a si mesmo do que ama ao Senhor. E Satanás usa esse argumento contra Jó. E são argumentos que ele ainda hoje usa contra as pessoas. E Deus, ouvindo aquilo, ele vira para Satanás e fala: pode ir lá e tocar em Jó, só não toque na sua vida. E começa então o maior pesadelo que uma pessoa pode imaginar. Os teólogos estudiosos dizem que a provação de Jó durou entre 8, 9 meses a 18 meses. E a Bíblia diz que ele estava na sua casa, e ele era o homem mais rico. Se você ler isso em Jó, capítulo 1, você vai ver a riqueza dele. E entra um funcionário e fala com ele: Jó, aconteceu uma tragédia.
toda a sua riqueza foi perdida, todo o seu gado morreu, as suas ovelhas, tudo que você tinha morreu, só eu restei, inclusive os seus funcionários morreram, só eu restei para te dar a notícia. E Jó, ele fala uma frase que eu só lembro da Marildinha, sepultando o filho único dela. Alguns de vocês estavam lá, quando a Marilda entrou, cantando, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na hora que Jó perde tudo, ele diz uma outra frase, ele fala assim, eu vim nu para esse mundo e nu eu vou embora, bendito seja o nome do Senhor. E daí a pouco esse funcionário está acabando de falar, entra um outro funcionário e fala, Jó, todos os seus filhos morreram, o seu filho mais velho estava dando uma festa, seus 7 filhos estavam ali, suas 3 filhas estavam ali. Aconteceu uma tragédia, desabou a casa e todos os seus filhos morreram. E só eu fiquei para te dar a notícia. A Bíblia diz que nessa hora que Jó fala que Deus deu, Deus tomou, ele rasga suas vestes, ele raspa sua cabeça, ele se cobre de cinza. E Jó vai prantear os seus 10 filhos. E aí, irmãos, a gente não quer, e eu de verdade não quero imaginar, a dor que algumas famílias aqui da igreja têm, quando um filho fura a fila e morre antes dos pais. Todos nós que estamos aqui, há em nós uma programação de que nós sepultaremos os nossos pais. Há em nós uma programação de que filho vai sepultar o pai e a mãe. E não há uma programação contrária. E quantas vezes isso acontece e um filho fura a fila e vai na frente. E a dor de Jó naquele momento era terrível. E Jó continuou sendo uma história que é um bálsamo para aqueles que choram. A história de Jó continuou, aquele momento, sendo conforto para os aflitos. Naquele momento, a história de Jó continuou mostrando para nós de uma comunhão com Deus que a gente precisa viver. Passa um tempo e a Bíblia diz que o corpo de Jó é coberto de feridas. E que para se coçar daquelas feridas, ele pegava cacos de telhas para se coçar. E Jó fedia de longe. Jó era uma chaga humana. O corpo de Jó, porque Satanás, voltando aqui, Satanás havia voltado diante de Deus, e Deus falou com ele, viu meu servo Jó? É claro que ele continua te servindo, o Senhor não tirou a vida dele, ele tem força para recuperar tudo de novo. E Deus fala com Satanás assim, pele por pele, e só não tire a vida de Jó. E por isso, a Bíblia diz que Jó é coberto de chagas. Ele é coberto de feridas, e há um pastor que diz que ele mordia aquelas feridas para tentar diminuir a aflição da dor que ele sentia. E com o corpo coberto só por pele e osso, Jó, que era agora a esposa dele chega para ele e fala, olha, o que você está esperando para amaldiçoar seu Deus e morrer? Amaldiçoa seu Deus e morre, porque não tem mais nada para você esperar. Você está apodrecendo vivo. E Jó ainda assim não blasfemou contra Deus. A Bíblia fala, Kete, que passam os dias, vêm os 3 amigos de Jó, e é uns amigos daquele que você nem precisa ter muito inimigo, e eles sentam ao lado de Jó, e eles ficam por 7 dias em silêncio, jejuando ao lado de Jó. Depois de 7 dias, os 3 abrem a boca e começam a dizer, Jó, para isso tudo está acontecendo com você, você pecou. E o seu pecado é muito grande, porque o seu castigo está sendo muito grande. E Jó não entendia o que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que é neste cenário que Jó, então, ele começa a conversar com Deus. E por 16 vezes, Jó vai perguntar para Deus por quê. E quem aqui nunca perguntou por quê para o Senhor, né, irmãos? Por que que deu errado comigo? Por que que a família acabou? Por que que a doença veio? Olhando aqui, a irmã Lia estava aqui de manhã. A irmã Lia, ela é mãe da Daniela, que era mãe do Gabriel. E durante todo o tempo que o Gabriel ficou doente, até a sua morte, eu não ouvi a irmã Lia reclamar.
Ela é a mais velha, cabeça branca. E ela olhava e dizia: minha filha, Deus sabe o que Ele está fazendo. Semana passada, fazem hoje 8 dias, inclusive a família não está aqui porque foi cear com a irmã, na igreja da irmã. Nós fomos, fazem 8 dias amanhã, nós fomos num velório. Eu já tinha ido lá na Metropax, a gente até tem o plano da Metropax, mas eu nunca tinha prestado atenção. No final, foi horrível de ver. Quando nós vimos, Lucas, aquele povo estava ali, todo mundo sentou, um parente fez assim para todo mundo sentar, e nós já estávamos sentados, e começou a passar um vídeo da senhora que faleceu. Deus nem deixou essa mulher sofrer, graças a Deus. E aí, no meio daquilo, os netos dela começaram a gritar pela avó. E é impossível para mim, para o pastor, não pensar em neto numa hora dessa. Porque abaixo de Deus, nossos netos são a nossa riqueza. Eles são tudo que nós temos abaixo de Deus. Os filhos também, mas os netos, os avós que estão aqui me entendem. É um amor, irmãos, que chega a doer na gente. E a gente olhando para aquilo e pensando, por quê? E quantas vezes você perguntou por quê? Por que que deu errado o namoro? Por que que deu errado a gravidez? Por que que eu não casei? Por que que eu estou pobre? Por que que eu perdi tudo? Por que que meu pai isso? Por que que minha mãe isso? E Jó foi perguntando para Deus, por quê? E além de perguntar para o Senhor por quê, por 34 vezes, Jó se queixa diante de Deus. E as queixas de Jó eram terríveis. Uma hora ele falou, por que que eu não morri quando eu estava na barriga da minha mãe? Por que que minha mãe não me abortou? Por que que o peito, o leite da minha mãe não secou e eu morri de fome? Porque se eu tivesse morrido de fome, eu não estava passando a dor que eu estou passando agora. E a dor de Jó é aquela que ninguém quer sentir. Ele poderia reconquistar. Aqui na igreja é normal, a gente trabalha desembolado, 2 empregos, 3 empregos, ninguém está ligando, trabalho de dia, trabalho de noite, vem para a igreja, quase que eu isolo o microfone, alguém de vez em quando está pensando em dormir, porque o povo está, né, os que acordam 2 horas da manhã, os que acordam 3 horas da manhã, mas Jó perdeu os filhos, e no meio da aflição, ele acha uma mulher que ao invés de falar, não, nós vamos vencer, ele acha uma mulher que fala, amaldiçoa seu Deus e morre. E a Bíblia diz que ele queixa-se diante de Deus por 34 vezes. E eu fico pensando, o tanto de gente que a gente conhece, convive, que reclama. Se você engrossa essa lista de gente que reclama. E Deus não respondeu Jó. E tem hora que ele não responde você. Tem hora que ele não me responde. Tem hora que ele não fala o que a gente quer ouvir. Tem hora que ele fica em silêncio. E Jó para de falar. E de repente, Jó, no meio daquela dor insuportável, Tylon, de perder alguém, ele fala com Deus assim, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele vai se manifestar. E a Bíblia fala que nesta hora, Deus responde Jó. Mas Deus não responde Jó, Lucas, dizendo assim, olha, eu fiz isso por isso, isso e isso. Para aquelas 16 perguntas e para as 34 queixas, Deus faz para Jó 70 perguntas. E as perguntas de Deus para Jó vão fazendo Jó entender as coisas. As perguntas de Deus para Jó vão mudando as coisas dentro dele. E quando Deus acaba as perguntas, Jó fala o que nós lemos no início. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E Deus está escrevendo a nossa história. Hoje pode estar doendo, irmãos, e tem dia que dói muito. Tem situações que doem muito, irmãos. Tem coisas que a gente acompanha, que a gente vê de perto e que a gente não tem muito o que fazer. Tem coisas que dói. Dói demais ver famílias destruídas. Dói demais ver filhos se sentindo abandonados. Mas agora, Jó vai dizer para o Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E Ele está escrevendo a nossa história, irmão.
Sua história está virando a página, sua história está virando a página, sua história está virando a página, sua história está virando a página. E a Bíblia diz que Jó vai dizer para o Senhor assim: e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quanta coisa que Deus tem para você e para mim, quantos projetos que Deus tem. Quantas coisas que você tem hoje, que um dia foram a sua oração durante a madrugada. Quantas respostas, quanta coisa que você tem hoje, e que você olha para trás e lembra, gente, eu pedi para Deus o que eu tenho hoje. E Jó, ele diz, o Senhor não vai frustrar nenhum dos seus planos. Aguenta firme, meu irmão. É o mês do fortalecimento. É o mês de você buscar no Senhor a força que você precisa para vencer. A força que o Instagram não vai te dar, que o WhatsApp não vai te dar, que ficar passando vídeo não vai te dar. A força que as séries não vão te dar. A força que a bebida escondida não vai te dar. Se você recebe pornografia no WhatsApp, se você recebe piadas de duplo sentido, é porque você não se deu ao respeito como cristão. É porque você não se deu ao respeito, porque eu garanto que ninguém é capaz de mandar pastor Erickson uma mensagem dessa. Eu duvido que o Felipe, que o Ângelo, eu duvido que esses meninos recebam uma mensagem assim. Se você recebe mensagens que te afastam de Deus, é porque você não se deu ao respeito. Se você está gastando seu dinheiro com jogo, é porque você não conhece o Senhor de perto, porque Ele é seu provedor. João Batista declara que nós não receberemos nada se do céu não nos for dado. E você não precisa desperdiçar com Bete, com Tigrinho, aquilo que Deus tem para você. E aí, Jó começa a dizer para Deus, Senhor, eu falei de coisas que eu nem entendia. Eu fui trouxa, eu fui um tolo diante do Senhor. Eu queixei de coisas que eu nem sabia de nada, Rômulo. E agora, ele termina dizendo assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe o que é você conhecer alguém de ouvir falar? Na década de 90, futebol teve um grande jogador, que eu não vou falar o nome pelo que eu vou contar. E todo mundo gosta desse cara até hoje, ele é admirado até hoje. Ele até hoje tem muito dinheiro. E aí um monte de gente ouve falar das coisas dele. E aí um dia, os mais velhos vão lembrar do que eu estou falando aqui. Quem lembra dos Atletas de Cristo? Quem lembra dos Atletas de Cristo em Belo Horizonte? O Tafarel era o líder dos Atletas de Cristo aqui. E o Tafarel conseguiu levar esse jogador na reunião, no culto dos Atletas de Cristo. E esse cara passou um mal lá. Ele deu um trabalho. Ele ficou possesso, ele deu um trabalho. E todo mundo que admirava esse cara, olhou aquele homem numa situação humilhante, degradante que ele estava ali. E até hoje as pessoas ouvem falar da sua fama lá fora. É triste você conhecer a Deus de ouvir falar. Sabe, irmãos, Jó vai dizer, Senhor, agora eu te conheço, é de andar com o Senhor. E quando a gente pensa que a gente está aqui com a mesa posta, você não come perto de quem você não gosta. Se você trabalha fora, se tem alguém que você não vai com a cara da pessoa, estou sendo sincera, você come até sozinho num canto, mas você não vai sentar para comer numa mesa com alguém que você tem antipatia, alguém que você sabe que está te prejudicando. Você não come, você come com quem você tem aliança. Há 15 anos atrás, quando a igreja era pequena, a gente fazia comida depois do culto. Uns casos engraçados, né? Não dá nem para contar tudo. Todo final de culto tinha comida. É pouca gente. Eu já cozinho para muita gente lá em casa. Lembra, Tálio? Quem lembra que tinha comida? Lembra, Cat? Lembra, Bárbara? A gente fazia comida. Ou eu fazia estrogonofe, ou vocês me comiam. E a gente ficava na igreja, uma pobreza. Naquela época, a gente deixava cortar a luz da nossa casa para não cortar a luz da igreja. Vocês lembram disso? E a gente pagava aluguel, a gente juntava prata. Mas a gente estava todo mundo junto. E por isso nós continuamos crescendo. E aí,
quando você vem para a casa do Senhor, irmãos, até o Yuri me perguntou, não é problema se você não é batizado ainda, na Bíblia não tem escrito que quem não é batizado não pode tomar ceia, mas a Bíblia nos ensina que para a gente aproximar da mesa e comer com Deus, a gente tem que pedir a Deus para limpar o nosso coração, porque Deus conhece o pior que tem dentro de nós. Deus conhece o pior que tem dentro de nós. Uns pensamentos que você nunca vai contar para ninguém. Uns trem esquisitos que passam na cabeça. Eu duvido que a maioria aqui já não pensou um dia assim, ó, pena que não é a época do Antigo Testamento. Deus ia mandar fogo do céu e acabar com tudo aqui. Né? Eu penso isso com todo respeito quando eu vejo carro de funk. Aí eu me dá vontade de orar assim, sabe, irmãos? Mas às vezes não ia ficar ninguém, ia virar um churrasco. Porque se fosse para Deus mandar fogo em todo mundo, não ia sobrar ninguém, ia virar um churrasco, né? E aí Deus hoje quer te sondar como nós cantamos. Sabe o que é você conhecer alguém, de andar com ele? Você tem alguém que você tem uns códigos para conversar, que só você e essa pessoa entendem seus códigos? Você tem? Você tem. É uma coisa que você conta um caso, você fala que você quer ir no banheiro, ninguém fica sabendo. Você fala que você quer ir embora, ninguém fica sabendo. A gente tem uns códigos, 30 anos de casado, pensa nos dois. O problema é que nossa conversa nunca acaba. Tem madrugada, depois de 30 anos, que a gente já está batendo papo, e a gente conversa e ninguém sabe. De repente, um fala pelo outro e nós damos um jeito de resolver alguma coisa. Deus quer isso com você. Quinta-feira passada eu estava lá em casa, irmãos. Lá em casa, inclusive é um self-service, caso você queira aí, na hora do almoço, o bandejão abre 11h45 e encerra às 14 horas, né? Tem um povo que quando está passando por lá, já vai, né? O bandejão abre 11h45 e encerra às 14 horas. Pensa num apartamento, irmãos, que tem rodízio para sentar na mesa. E agora nós ainda estamos sem mesa. Olha aqui que eu arrumei, estamos sem mesa. Mas tem comida. E aí, a Isabela, nossa neta, para quem não conhece, ela tem a obrigação de me ligar 12h30. 12h30 tem que me ligar. E aí eu vou falar, Isabela, eu falo todo dia a mesma coisa, eu não estou nem ligando. Eu sou vó pode falar o que quiser. Falei, Isabela, você vai almoçar comida? Vovó, eu posso comer um salgado? Não, você não pode comer um salgado, você vai comer comida. Isso é onde? Aí ela vai me avisar o horário que ela vai sair, que cada dia ela sai no horário. E deu 12h30, a Isabela não me ligou. Deu 1 hora, a Isabela não me ligou, e eu disparei a ligar para essa menina de vídeo, e liguei para a Lídia, a mãe dela, falei, filha, cadê a Isabela? Mãe, não sei, se ela não atendeu você, não é eu que ela vai atender. Falei, boba, desliguei na cara dela, e nada, e aquilo foi me dando uma aflição por dentro, e eu olhando a hora passando, 1h15, nada. Aí o Senhor falou comigo assim, ela vai te ligar, 13h45. E eu falei, Senhor, ainda falta 10 minutos, eu não vou aguentar, porque eu preciso falar com essa menina. 13h45 ela me ligou, eu xinguei ela tanto que até agora eu não sei o que ela queria me falar, porque atrasou 1h15 para me ligar. E eu ouvi Deus falar, ela vai te ligar 13h45. Eu não sou melhor que você, irmãos, mas eu abri mão de muita coisa na minha vida. Eu não sei quantos anos tem que eu não ouço uma música que não seja louvor. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu não sei há quantos anos eu não ouço uma música que não seja gospel. Eu não sei há quantos anos eu não assisto uma série. Porque se eu gastar horas em frente a uma série, eu vou ter que orar e ler o mesmo tanto que eu fico na frente da televisão. Eu não sei quantos anos tem. Outro dia, foi ontem que a gente falou que a gente não sabe quanto tempo vai no cinema, mas vai ser uma vergonha, nós vamos roncar no meio do filme. Vai ser uma vergonha. E nós roncamos alto, irmãos, porque a gente vive cansado. Sabe, irmãos? Mas tem valido a pena. Eu não quero conhecer a Deus dos outros me contar. Eu quero conhecer a Deus, ele falar, calma, 13h45 ela vai te ligar. Hoje o Senhor está te chamando para essa comunhão. Às vezes você vai ter que sair de algum grupo de WhatsApp para ficar mais perto de Deus. Às vezes você vai ter que sair de uma turma que está te afastando de Deus. Às vezes você vai ter que mudar seu estilo de vida. Sabe, tem uma riqueza no grupo da igreja. Todo dia, 6 horas da manhã. A pastora Isabela deve estar com sono às vezes, deve estar com vontade de dormir. Às vezes ela dormiu tarde, às vezes ela estava gripada. Às vezes o Natan estava querendo dormir mais tempo.
E 6 horas da manhã em ponto, ela coloca o devocional do dia no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, me avisa alguém aí que a gente te põe. E quanta gente não aproveita aquela riqueza, que já seria um pouco para você conhecer a Deus. Olha para você hoje, irmão. Se você está preocupado, às vezes você, eu não vou poder participar da ceia, eu não sou batizado, eu estou fumando ainda, eu estou nos trem errado. Mas hoje é noite da gente consertar os trem errados, irmão. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. Você sabe quem não pode tomar ceia? Quem não consegue perdoar. Eu sei que tem coisa que é difícil, irmãos. Mais uma vez, tem gente que desperta em nós o pior que há de nós. Obviamente, acho que só o Bernardo, não sei, Dudu, você, estou vendo só os 3 aqui, o outro aqui dormindo no som do justo, nem pode entrar no meio. Acho que vocês não, nem fala se já teve, tá? Mas tirando esses menor, acho que todo mundo aqui já teve vontade de matar alguém um dia. Acho que todo mundo, eu espero que Dudu, pelo amor de Deus, Dudu, você não, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve vontade de matar alguém um dia, e alguns até com requinte de crueldade, né? Yasmin, eu sei que ia matar muita gente, Yasmin, pelo amor de Deus, mãe da pelo amor de Deus, né? Então, irmãos, hoje a gente precisa falar, Deus, eu te peço perdão, limpa meu coração disso, mas, irmão, aproveita esse mês, para você se fortalecer no Senhor, para você buscar a presença de Deus, porque Jesus está voltando, e você não vai ficar aqui não, irmãos, nós estamos indo embora para casa. Fecha os seus olhos, provavelmente você não consegue ficar em pé, mas você consegue fechar os seus olhos e pedir a Deus perdão agora. Fecha os seus olhos e fale com o Senhor agora. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, nesta noite nós te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão por tudo em nós que nos afasta do Senhor. Quantas vezes, meu Deus, nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo.